Yeshen notou as mudanças em Wang Yueng, sentindo tanto alegria quanto preocupação. Ele não tinha certeza se seu júnior havia se tornado viciado em drogas após ganhar um pouco de força. Sua aparência atual o tornava vulnerável a problemas quando saía. Depois de instruir o Wen na prática de cultivo por um tempo na escola, o céu já havia escurecido. Ao sair, Yeshen avistou um homem idoso à sua frente. Ao ver Yeshen, o homem idoso cumprimentou, com licença, jovem. Ao ouvir a pergunta, Yeshen, instintivamente, parou e olhou para outra pessoa. Quem o abordava não era outro senão Zhong Yontu, um membro da Associação de Artes Marciais na província de Jiangnan. Ele olhou para Yeshen e continuou, você poderia me mostrar o caminho para o dormitório masculino? Basta seguir em frente por essa estrada, e você chegará lá. Yeshen respondeu e continuou caminhando para fora. Atrás dele, Zhong Yontu disse novamente, obrigado, não é nada. Yeshen parou nesse ponto e continuou, provocativamente, acho que você deveria perguntar mais. Percebendo que suas intenções haviam sido expostas, no segundo seguinte, os joelhos de Zhong Yontu se curvaram, liberando uma explosão de poder. Seu corpo todo, como um projétil, disparou em direção a Yeshen a uma velocidade extremamente rápida. Os dedos se fecharam como se formassem uma lâmina afiada, mirando com ferocidade no ombro de Yeshen. Yeshen zombou, rápido enquanto desviava do ataque. O golpe de Zhong Yontu atingiu o chão, estilhaçando-o em pedaços, a poeira se dispersando. Zhong Yontu olhou para Yeshen com certa surpresa, você conseguiu desviar de um dos meus movimentos. Parece que você tem alguma coragem. Alcançar esse nível de habilidade não é fácil. Você é Yeshen, certo? A aura de Yeshen era tão fria quanto o gelo, fale, quem o enviou aqui e qual é o seu propósito ao me procurar? Seu tom era calmo, desprovido de medo, palavras ousadas, ignorando seu lugar. De qualquer forma, apenas responda a uma pergunta para mim. Zhong Yontu, sério em sua postura, falou, você agora tem apenas uma escolha, me diga o que aconteceu na arena de artes marciais naquele dia, os eventos que levaram à morte de Yuan Jinggu. Yeshen sorriu, ha 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 ha, parece que você é apenas o lixo da Associação de Artes Marciais. Irritado com essas palavras, Zhong Yontu apontou para Yeshen, não fique tão arrogante. Mesmo que Yuan Jinggu esteja morto, ele ainda pertencia à nossa Associação de Artes Marciais. Não é algo que um garotinho como você possa insultar casualmente. Yeshen olhou para Zhong Yontu e pediu desculpas gentilmente, peço desculpas, quando me referi a isso como lixo da Associação de Artes Marciais, não estava apenas me referindo àquele cão Yuan Jinggu. Minha declaração inclui você e os membros inúteis da sua Associação de Artes Marciais. Zhong Yontu, fervendo de raiva, lançou um olhar furioso para Yeshen, como você se atreve a insultar nossa Associação de Artes Marciais, nós da província de Jiangnan. Independentemente do resultado de hoje, você vai pagar pela sua arrogância. Yeshen achou um pouco engraçado dizer, Yuan Jinggu, eu o matei, e aqui está mais uma coisa para você. Nesse momento, Zhong Yontu, surpreso, não esperava que Yeshen admitisse o assassinato, então, não há outro poderoso por trás dele? Agora, Yeshen, cheio de energia, declarou, hoje, eu vou matar todos vocês. Assim que terminou de falar, Yeshen se moveu a uma velocidade extremamente rápida, condensando simultaneamente a energia espiritual em sua mão, formando uma lâmina. Ele avançou para matar Zhong Yontu. O corpo de Zhong Yontu caiu pesadamente ao chão. Depois de matar Zhong Yontu, Yeshen chamou Yiling e Tian para vir limpar a cena. Afinal, lidar com esse lixo era sua especialidade. Assim que Yeshen estava prestes a sair, o telefone de Zhong Yontu tocou. Ele atendeu e pressionou um botão, ouvindo uma voz idosa dizer, Yontu, você encontrou aquele membro inútil da família Ye? Se ele resistir, não o mate imediatamente. O líder da guilda disse que ele deve ser capturado vivo. Do outro lado da linha, percebendo a falta de resposta e sentindo que algo estava errado, Zhong Yontu de repente perguntou, quem é você? O telefone foi imediatamente desligado. Yeshen segurou o telefone em sua mão e riu,
você também é bastante inteligente, rápido para desligar, mas eu tenho um jeito de encontrá-lo. Neste momento, o motorista designado pela equipe Long Han para Yeshen também chegou. Ele saiu do carro, chocado com a cena à sua frente. Senhor. Ye, você está bem? Estou bem. Enquanto falava, Yeshen entregou o telefone a Xiao Deng. Ajude-me a investigar o último número que ligou para este telefone. Além disso, olhe alguns documentos sobre a Associação de Artes Marciais na província de Jiangnan. Xiao Deng pegou o telefone, então fez uma saudação de maneira militar e voltou para seu quarto secreto em sua mansão. Na mão de Yeshen, já havia algumas informações sobre a Associação de Artes Marciais na província de Jiangnan. Ele inicialmente pensou que a Associação de Artes Marciais da província de Jiangnan era apenas uma força, mas agora, ao refletir, percebeu que estava enganado. A Associação de Artes Marciais da província de Jiangnan existia há mais de 100 anos, uma força complexa e intrincada. Sua influência se entrelaçava com pelo menos 20 clãs de artes marciais na província. Essa associação de artes marciais abrigava algo que até as forças especiais de elite não conseguiam investigar. O chefe da Associação de Artes Marciais, a figura mais poderosa da província de Jiangnan, era Tang Yao. Ele não era apenas o chefe do clã Tang, um dos principais clãs de artes marciais em Jiangnan, mas também um grande mestre de alto nível, classificado em 189º no ranking de grandes mestres da China. A força de Tang Yao superava a de Yuan Jinggu e outros. Além disso, esses rankings eram de 2 anos atrás, ninguém sabia o quanto a força de Tang Yao havia aumentado nos últimos 2 anos. Yeshen percebeu que sua própria força havia, sem dúvida, ultrapassado 300, mas ele não conseguia alcançar uma posição dentro dos 200 melhores no ranking. Segurando uma pedra preta em sua mão, Yeshen sabia que o que precisava agora era aumentar sua força. Ele decidiu entrar na tumba da reencarnação mais uma vez. Infundindo energia espiritual na pedra, todo o espaço ao seu redor de repente desapareceu, e ele imediatamente entrou no interior da tumba da reencarnação. A lápide de Lai Yuntian havia desaparecido, deixando apenas 99 lápides fracamente iluminadas. No entanto, havia uma lápide que mostrava alguma mudança. Yeshen ficou diante dela, vendo vagamente as palavras Shen Shansha. No entanto, ele entendeu que a conexão atual entre ele e a lápide era muito fraca, e com sua força atual, levaria um tempo para ativá-la completamente. Ele se lembrou, preciso rapidamente aumentar minha força para ativar Shen Shansha. Atualmente, a Associação de Artes Marciais desconfia de mim, preciso encontrar uma solução em breve antes da grande batalha. Sem pensar mais, ele decidiu deixar o local e continuar seu cultivo. Algum tempo depois, Yeshen recebeu uma mensagem em seu telefone: Senhor Ye, aqui é Xiao Deng. A localização da chamada foi determinada. Ela foi feita da suíte presidencial no Eavenly Hotel. Atualmente, há 3 pessoas lá dentro, a saber, Ma Weiqi, Zhong Yontu e Kui Zhen. Todos eles são da Associação de Artes Marciais da província de Jiangnan. Yeshen ficou um pouco surpreso e perguntou: você tem certeza de que eles ainda estão no hotel? Eles não percebem que Zhong Yontu morreu? Através do telefone, a voz de Xiao Deng respondeu: eles parecem não estar cientes da situação, mas, de forma geral, suspeitam que algo aconteceu. No entanto, não se atrevem a acreditar. Senhor Ye, a força deles é formidável. Long Han precisa participar? Yeshen pensou por um momento, balançando ligeiramente a cabeça: não precisa, eu posso lidar com isso. Desligando o telefone, Yeshen caiu em contemplação: hoje, mesmo que eu mate aquelas 2 pessoas, a vingança da Associação de Artes Marciais da província de Jiangnan não acabará, e pode até se tornar mais intensa. A menos que eu erradique a Associação de Artes Marciais da província de Jiangnan, mas minha força atual não é suficiente para lidar com Tang Yao. Preciso pensar em como prolongar o tempo, se devo matar ou não. Após um momento de contemplação, Yeshen se lembrou de uma questão importante: nas informações transmitidas por Lai Yuntian, há uma arte marcial que pode controlar e escravizar outros. Se eu conseguir um desses indivíduos como escravo, então as coisas podem ser mais fáceis de lidar.
Enquanto isso, na suíte presidencial do Hotel Tian em Jianshen, Ma Weiki e Cui Zhen estavam discutindo os assuntos com grande tensão. Ma Weiki tinha uma expressão estranha no rosto. Como isso é possível? Esta pequena Jianshen, como poderia ter figuras tão poderosas? Cui Zhen apontou para o telefone e continuou: as coordenadas finais que Zhong Yontu nos enviou estão perto da Universidade Jianbei. Eu acabei de ir lá investigar, mas não encontrei problemas. Não há vestígios de Zhong Yontu lá, ele pode ter sido eliminado por alguém ou pode ter saído cedo. Falando até este ponto, o tom de Ma Weiki desacelerou um pouco. Acho que a primeira possibilidade é mais provável, algo deve ter acontecido com ele. Cui Zhen, com uma expressão séria, disse de forma decidida: não podemos ignorar isso. Se algo aconteceu com Zhong Yontu, deve haver um mestre protegendo Ye Shen nas proximidades. Com nossa força, é difícil lidar com isso. Informe imediatamente Tang, o líder. Quando Cui Zhen estava prestes a fazer uma ligação, uma lâmina de energia afiada atravessou a janela. Seu telefone nas mãos foi partido ao meio em sua perplexidade. Antes que pudessem se recuperar, uma voz veio do lado de fora da janela: embora eu tenha matado Zhong Yontu, vocês dois aqui ainda fazem 2 contra 1. Isso é considerado bullying, onde poucos oprimem muitos, faltando um pouco de virtude marcial. Vendo a postura calma desse jovem, os dois de repente sentiram um arrepio: é Ye Shen. Sem hesitar, Ma Weiki liberou uma lâmina voadora de sua mão, mirando na posição perigosa de Ye Shen. Ele estava bem ciente de que, se Ye Shen estivesse aqui, significava que Zhong Yontu estava realmente morto. Sendo capaz de matar Zhong Yontu, este Ye Shen certamente não é simples. Ye Shen pisou o pé, seus olhos emitindo um poder místico, e um evento sobrenatural se desenrolou. A lâmina voadora que se aproximava dele parou repentinamente no ar: afaste-se. Ye Shen pronunciou casualmente uma palavra, e no momento seguinte, a lâmina voadora inverteu seu curso: quebre e vá. Ela disparou em direção ao pescoço de Ma Weiki com força e velocidade formidáveis, tornando Ma Weiki incapaz de desviar, apenas podendo aguardar seu destino. Neste momento preciso, Cui Zhen balançou o bastão de ferro em sua mão, desviando a lâmina voadora para salvar a vida de Ma Weiki. Ma Weiki e Cui Zhen, com os olhos quase saltando em choque, exibiram medo em seus rostos, cautelizando um ao outro: esse garoto é um cultivador, as táticas dos cultivadores são extremamente bizarras, com muitas transformações, precisamos ter cuidado. Ye Shen lançou um olhar para os dois antes de dizer languidamente: esse bastão parece bem bonito. Se vocês concordarem em se tornar meus escravos, entreguem-me esse bastão e eu posso poupar suas vidas. Ao ouvir as 2 palavras escravo, os rostos das 2 pessoas se avermelharam, uma onda de raiva intensa fervia dentro deles, um fogo implacável queimando em seu interior: arrogante, mesmo que você seja um cultivador, isso não significa que você possa lidar conosco ao mesmo tempo. Ma Weiki, com os olhos tão frios quanto o gelo, declarou resolutamente: Ye Shen, eu sei que sua força é formidável, mas nós também não somos fracos. Apenas porque você pode matar Zhong Yontu, não significa necessariamente que você pode nos matar. Quer que sejamos seus escravos, você simplesmente não tem as qualificações, recorrendo à força. Um grito de raiva: Ma Weiki e Cui Zhen, carregando uma aura marcial em ebulição, avançaram em direção a Ye Shen. Sem outra escolha, tiveram que abrir um novo caminho manchado de sangue na esperança de sobrevivência. Ma Weiki avançou, desferindo inúmeros golpes poderosos em direção a Ye Shen, cada golpe carregando uma força tremenda. Ye Shen entendeu que para submeter esses dois, ele teria que usar sua força para dominá-los. Ele desviou graciosamente de seus ataques, transformando seu corpo em sombras fugidias. Ye Shen deu um passo à frente, uma aura de intenção de matar emanando de todo o seu ser enquanto se aproximava de Ma Weiki. A força se reuniu em sua mão, então ele agarrou firmemente o pulso de Ma Weiki. Ye Shen girou-se, a energia espiritual envolvendo Ma Weiki. Seu corpo inteiro girou no ar como um pequeno tornado. Então, Ye Shen executou um golpe poderoso que fez Ma Weiki despencar ao chão. Seu corpo parecia ter sido atingido por uma montanha, e tudo aconteceu em um piscar de olhos. Neste momento,
Kuizen se aproximou por trás, balançando seu bastão em direção a Ye Shen, ao mesmo tempo gritando, bastão que abala a alma do submundo. Do bastão de Kuizen, uma energia imensamente sinistra emergiu. Incontáveis entidades espectrais voaram para fora, mordendo e rasgando Ye Shen, pegando-o de surpresa. Ele resistiu com todas as suas forças, mas seu corpo foi forçado para trás. No segundo seguinte, Kuizen brandiu seu bastão e o balançou em direção a Ye Shen, exclamando triunfantemente, haha, haha, eu te disse, sob meu tradicional bastão que abala a alma, seu garoto não é nada. Neste exato momento, Ye Shen de repente estendeu a mão e agarrou o bastão. Seu braço girou com energia metálica, formando um escudo protetor ao redor de seu corpo. O sorriso no rosto de Kuizen imediatamente congelou, sua mente se tornando em branco. Ye Shen comentou casualmente, agora há pouco, eu apenas usei um de seus movimentos para avaliar sua verdadeira força. Encontrei esse tipo de arma mais vezes do que você pode imaginar. Sem uma palavra, Ye Shen desferiu um soco reto no rosto de Kuizen, fazendo-o cuspir sangue. Ele pegou casualmente o bastão das mãos de Kuizen, de fato, é uma arma espiritual, exigindo a influência da energia espiritual. Embora não seja algo grandioso, ainda é um pouco desperdício para você usá-la. Vou te deixar entender seu verdadeiro poder. Ye Shen infundiu energia espiritual no bastão, fazendo com que ele ficasse coberto por uma luz deslumbrante. Ele não hesitou, usando o bastão para atingir Kuizen, penetrando através de várias paredes antes de parar abruptamente, sem vida. A voz de Ye Shen ecoou, originalmente, eu pretendia te oferecer uma chance de viver, mas parece desnecessário para você. Ao testemunhar isso, Ma Wei-Qi ficou aterrorizado. Suas pernas tremiam, e ele não conseguia se mover. O olhar gélido de Ye Shen caiu sobre ele, afirmando calmamente, agora, só resta você. Escolha entre a morte ao lado dele ou se tornar meu escravo. A escolha é sua. Todo o ser de Ma Wei-Qi estava envolto em um medo avassalador, até Kuizen está morto. Diante dessa pessoa, ele não é mais do que uma formiga, uma lâmina de grama. Se ele morrer, a família Ma certamente colapsará. Seus esforços ao longo da vida serão devorados por outros. A família será intimidada e vingada por inimigos. Em nome dos interesses da família, ele sentiu que não tinha outra escolha. Pensando nessas coisas, Ma Wei-Qi imediatamente se ajoelhou diante de Ye Shen, inclinando a cabeça e gritando, Senhor Ye, eu escolho a opção 2. Eu me torno seu escravo, como você desejar. Ye Shen respondeu, certamente. Ao longo da história, os fracos sempre serviram os fortes. Estou disposto a trabalhar para você, Senhor Ye. Por favor, poupe minha vida. Falando com entusiasmo, Ma Wei-Qi soltou uma gota de sangue fresco da mão de Ye Shen. Olhando para Ma Wei-Qi, ele disse, feche os olhos, eu vou infundir seu sangue em seus meridianos. Não resista. Embora Ma Wei-Qi não soubesse o que Ye Shen pretendia, ele fechou os olhos obedientemente, dizendo, se a outra parte quisesse me matar, eu já estaria morto há muito tempo. De repente, ele sentiu uma gota de sangue fresco disparar em seus meridianos, penetrando na parte mais profunda de sua consciência. O som ruiu, e ele ficou chocado ao descobrir uma força invisível controlando-o completamente, como se da parte mais profunda de sua consciência, um par de olhos gélidos o encarasse intensamente. Naquele momento, ele sentiu medo, inclinando a cabeça em direção a Ye Shen, pensando, existem tais técnicas neste mundo. Ele se atreveu a afirmar, com apenas um pensamento de Ye Shen, meu corpo e alma colapsariam imediatamente, e meu espírito seria aniquilado. Enquanto ele ainda estava impressionado, a voz de Ye Shen ressoou, dizendo, chame Tang Ao, você deve saber o que dizer. Espero que dentro de um mês, a Associação de Artes Marciais da província de Jiangnan não venha me incomodar. Ma Wei-Qi ainda estava de joelhos, tremendo por todo o corpo. Sem hesitar, respondeu rapidamente, Senhor Ye, eu entendo. Ele olhou com medo para a figura de Ye Shen se afastando, com um toque de surpresa em seu coração, porque Ye Shen estabeleceu um prazo de um mês. Poderia ser que, em apenas um mês, este homem está confiante de que pode lidar com o chefe da Associação de Artes Marciais?
Tendo resolvido temporariamente a questão com a Associação de Artes Marciais, Ye Shen retornou à sua vila. Ele segurou o bastão que abala a alma em sua palma, sentindo uma quantidade significativa de energia armazenada dentro. Ele não esperava obter um benefício tão substancial nesta viagem. Atualmente, sem uma arma adequada, o bastão que abala a alma poderia ser utilizado relutantemente. Ye Shen olhou para o bastão que abala a alma com satisfação, dizendo: ele usará este mês para acumular força. Então, ele irá pessoalmente à Associação de Artes Marciais, confrontar Tang Ao, classificado em 189º no ranking dos grandes mestres da China. Ye Shen estava ansioso para ver quão formidável um mestre desse nível poderia ser. Neste momento, a campainha tocou de repente. Ye Shen ficou surpreso, percebendo que alguém havia vindo visitar a essa hora tão tardia. A porta se abriu e, para a surpresa de Ye Shen, o visitante era Jin Jinga. Vale ressaltar que, após a morte de Xuang Bongogo, toda a família Xuang desapareceu. Entre as 3 famílias de artes marciais em Jianshen, apenas 2 permaneceram, e a família Jin se tornou a principal família de artes marciais. Senhor Ye, posso entrar? A expressão de Jin Jinga estava extremamente apavorada, como se ele tivesse medo de algo. Ye Shen acenou com a cabeça e disse: entre. Jin Jinga fechou cuidadosamente a porta atrás de si após entrar na casa. Vendo a expressão ansiosa de Jin Jinga, Ye Shen falou rapidamente: o que aconteceu? O que aconteceu com sua família? Jin Jinga não se apressou em responder, mas imediatamente tirou o casaco, revelando um peito bem definido voltado para Ye Shen. Então, ele olhou para Ye Shen com um olhar cheio de preocupação e disse: Senhor Ye, apenas olhe, e você entenderá. Quando Ye Shen viu aquele pingente de jade verde, seus olhos imediatamente brilharam. Ele perguntou sobre sua origem. Ele podia sentir uma fonte de energia espiritual extremamente vibrante emanando de dentro do pingente de jade. Apenas ao usá-lo, a velocidade de cultivo triplicaria, e este era um tesouro espiritual de Kunlun Shu. Jin Jingan parecia extremamente horrorizado. Senhor Ye, você também sabe que nossa família Jin é responsável por leilões em Jianshen. Ocasionalmente, recebemos itens de leilão peculiares. No final do dia anterior a ontem, um amigo do meu pai de Hong Kong chegou apressadamente e entregou este item à nossa família Jin, dizendo que o leiloaria no dia seguinte. No entanto, ontem ele de repente se comportou de forma errática, não participando do leilão, alegando que iria recuperar o item durante a noite. Meu pai, naturalmente, concordou, mas depois de esperar um dia inteiro, ele não apareceu. Por curiosidade, meu pai correu até sua residência hoje, apenas para descobrir que todos na casa haviam sido brutalmente mortos, com métodos extremamente cruéis. Pelas feridas discerníveis, o agressor possuía uma força formidável. Além disso, meu pai também descobriu que aqueles com quem ele interagiu nos últimos dias também sofreram incidentes em suas casas. Meu pai concluiu que deve haver uma força buscando este item. Os olhos de Jin Jinga estavam cheios de medo enquanto ele estendia a peça de jade a Ye Shen. Atualmente, nossa família Jin carece da força fundamental para proteger este item. Mas não estamos dispostos a entregá-lo a outros. Portanto, meu pai quer confiar este item a você, Senhor Ye, para que o guarde. Tememos que apenas você tenha a capacidade de proteger este item. Se um evento infeliz acontecer com nossa família Jin, este item será seu, Senhor Ye. Nossa família Jin não tem outra escolha. Ye Shen olhou solenemente para Jin Jingan. Muito bem, eu concordo. Mas quais são os planos para a família Jin? Para Ye Shen, a família Jin o ajudou muito, e este item era atualmente extremamente benéfico para seu cultivo. Portanto, ele não podia simplesmente fechar os olhos. Jin Jinga apressou-se em pegar seu casaco, aparentando grande urgência. Senhor Ye, meu pai organizou um avião. Nossa família irá deixar Jianshen temporariamente. Durante o tempo em que você estiver protegendo-o, sinta-se à vontade para usá-lo, e nós cobriremos as taxas de armazenamento para você. Após falar, Jin Jingan pretendia sair.
No entanto, ela de repente lembrou-se de algo, virou-se e olhou para Yeshen com uma expressão arrependida. Senhor Ye, sinto muito. Talvez esta seja a última vez que nos encontramos. Nosso acordo anterior agora chegou ao fim. Conhecê-lo foi a maior sorte da minha vida. Adeus a você. Yeshen também se despediu de Jin Jindan, e então a acompanhou até a saída. Depois de fechar a porta, Yeshen de repente ouviu um chamado por trás. Quando se virou, viu Rehu Shue e Sanzai ali, olhando para ele. Rehu Shue parecia descontente e disse, Yeshen, quem era aquela linda garota agora há pouco? Sanzai, com uma expressão de ciúmes no rosto, comentou, você está tendo um caso no meio da noite? Yeshen respondeu casualmente, ela é apenas uma amiga que veio pedir ajuda. Desculpe por ter acordado vocês duas. Nesse momento, Yeshen também se sentiu um pouco preocupado com Jin Jindan, que o ajudou de várias maneiras. Vendo Yeshen preocupado, Rehu Shue se perguntou e abriu a boca, Yeshen, você vai ao grupo Tianzhen amanhã? Faz um tempo que não vou lá. Amanhã, o grupo Tianzhen está organizando uma coletiva de imprensa para lançar um novo produto, e haverá muitos jornalistas de dentro e fora do país. Precisamos criar um grande burburinho para este novo produto. Sanzai disse sinceramente, Yeshen, você tem que ir porque eu sou a representante que vai falar em nome do grupo Tianzhen. Ontem, preparei muitos materiais, mas, para ser honesta, enfrentar tantos jornalistas pela primeira vez me deixa bastante nervosa. Se você estiver lá, vou me sentir muito mais à vontade. Yeshen se aproximou para acariciar a cabeça da filha e disse, claro, eu vou torcer por você e vou tirar algumas fotos bonitas para você nesse momento. Essas palavras deixaram Sanzai extremamente feliz. Sem Rehu Shue, poderia ter havido outra batalha épica. Depois de conversar com as duas lindas mulheres, Yeshen rapidamente voltou para seu quarto e pegou o pedaço de jade para examiná-lo. Segurando o pedaço de jade, Yeshen exclamou, não esperava que a família Jin, uma das principais famílias de artes marciais em Jianshen, tivesse tanto medo desse pedaço de jade que abandonariam todo o seu negócio e fugiriam. Parece que a história desse pedaço de jade não é pequena. No entanto, primeiro, eu preciso verificar se esta interessante peça de jade contém algum mistério. Pensando assim, Yeshen imediatamente se concentrou em canalizar a arte do Yang profundo dos 9 céus. Ele sentiu inúmeras energias espirituais fluindo para seu corpo, preenchendo-o continuamente, e seu reino continuava a aumentar como se estivesse prestes a romper. Yeshen olhou para a peça de jade com espanto, esta peça de jade é ainda mais formidável do que eu pensava. Yeshen encarou a peça de jade no ar, exalando uma fragrância cativante. De fato, você obtém o que precisa. Com esta peça de jade, a velocidade de cultivo de Yeshen aumentou imediatamente 10 vezes. De repente, a pedra negra no bolso de Yeshen também voou para fora, pairando no ar. Em seguida, ela absorveu avidamente toda a energia espiritual da peça de jade. Para a surpresa de Yeshen, após apenas alguns minutos sob essa absorção frenética, toda a energia espiritual da peça de jade foi completamente drenada. Ao mesmo tempo, fissuras apareceram na peça de jade, e então ela se despedaçou e caiu diante de Yeshen. Yeshen observou cuidadosamente a pedra negra, apenas para descobrir que toda a energia espiritual e os atributos da peça de jade haviam sido completamente transferidos para a pedra negra. Não só isso, Yeshen sentiu que a energia espiritual se tornava ainda mais profunda. Yeshen concentrou-se em observar e notou mudanças dentro do cemitério de reencarnação. Embora continuasse tão silencioso quanto antes, agora estava repleto de uma energia espiritual infinita. A lápide de Shen Shanshen emitia um raio de luz, indicando uma mudança iminente. Yeshen basicamente não acreditava que o pedaço de jade que Jin Jindan lhe confiou pudesse ter um efeito tão significativo. Pensando em Jin Jindan, Yeshen levantou o pedaço de jade quebrado e suspirou, eles me pediram para guardar isso. Agora, acaba assim. Como vou explicar? Com um sorriso amargo no coração, Yeshen pensou, depois de nos encontrarmos novamente, vou levar a ela um monte de elixires como compensação. A cena mudou para a manhã seguinte,
quando Yeshen, acompanhado por duas belezas, chegou ao grupo Tianzin para participar do evento de lançamento do novo produto. Na sala de imprensa, os convidados se reuniram em grande número. Hoje, o grupo Tianzin está revelando seu novo produto, e a presença de forças importantes em Jianshen é inevitável. Dois líderes de alto nível de Jianshen, o chefe do fundo da família da Jiaju da província de Jiangnan, juntamente com Lakin Gogo, representando os militares, estão aqui. Claro, Ying Jin também está presente. Além disso, Shen Haihua convidou especialmente jornalistas dos Estados Unidos, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. De qualquer forma, este evento de lançamento é um passo definidor de século para o grupo Tianzin. Yeshen, vendo que a atmosfera estava repleta de rostos familiares, sentiu-se muito satisfeito. Heru Shuei e Sanzai, que haviam desfrutado de um café da manhã luxuoso, se aproximaram e disseram: agora que todos estão aqui, é hora da nossa apresentação. Yeshen acenou levemente, e exatamente às 10 da manhã, a coletiva de imprensa oficial começou. Sanzai subiu ao palco, com imagens dos produtos exibidas atrás dela, declarando com confiança: hoje, nosso grupo Tianzin apresenta dois tipos de produtos. O primeiro produto é chamado de pílula de estase sanguínea e longevidade, com efeitos terapêuticos práticos. Pessoas idosas, após completarem um tratamento, se tornarão mais saudáveis e enérgicas. O segundo produto é um creme para cuidados da pele. Garantimos que, após o uso, ele pode rejuvenescer a pele, fazendo você parecer tão jovem quanto na casa dos 20. Os jornalistas agora estavam agitados com a introdução de Sanzai, fazendo perguntas continuamente: isso passou por testes? Existem efeitos colaterais? Realmente funciona tão bem assim? Em meio à empolgação e ceticismo do público, Sanzai disse calmamente: entendemos seus sentimentos, e para abordar suas preocupações, selecionaremos aleatoriamente 5 jornalistas da plateia para experimentar nossos produtos e testar diretamente sua eficácia. Todos no local se inscreveram ansiosamente para vivenciar os produtos. Os indivíduos escolhidos começaram a usar os produtos e cada um deles expressou satisfação com os resultados observados. Sanzai continuou: parece que todos estão satisfeitos com os produtos, então vocês devem estar curiosos sobre onde comprá-los. Em seguida, confirmaremos o horário e o local. Sanzai fez uma pausa aqui porque havia um ruído de dissentimento vindo de baixo. Um jornalista se adiantou, apresentando-se como japonês, e disse: tenho algumas perguntas sobre os produtos do grupo Tianzin. Primeiro, com efeitos tão milagrosos, os ingredientes de seus produtos são seguros? Em segundo lugar, embora os usuários de teste pareçam satisfeitos, isso não representa necessariamente nada. Se não se importar, poderia fornecer amostras para que possamos levar de volta ao nosso país para testes por autoridades respeitáveis? Ao ouvir isso, Yeshen mostrou uma expressão de desagrado, e o rosto de Sanzai parecia um pouco desconfortável enquanto ela respondia: sinto muito, mas este assunto envolve segredos comerciais, e não podemos atender a esse pedido. A jornalista riu alto: sua atitude implica que o grupo Tianzin não tem coragem de passar por testes, o que significa que seus produtos podem ter problemas ou efeitos colaterais significativos. Suas palavras imediatamente agitaram a multidão: isso mesmo, obter um elixir tão milagroso não é fácil, a eficácia é tão suspeitamente alta, e a tecnologia central parece muito duvidosa. No palco, Sanzai parecia um pouco envergonhada, pois não esperava que alguém interrompesse a coletiva de imprensa. Ela respondeu relutantemente: nossos produtos foram verificados pelas autoridades regulatórias de medicamentos e alimentos, garantindo segurança. Por favor, confiem em nós. Infelizmente, esta era a primeira vez que Sanzai presidia uma coletiva de imprensa e enfrentava uma situação tão urgente que poderia ser assustadora. Hu Shue pretendia ajudar, sabendo que se não interviesse, Yeshen provavelmente tomaria uma atitude. Dada a personalidade de Yeshen, um pequeno problema poderia escalar. No entanto, antes que ela pudesse se mover, Yeshen subiu ao palco, surpreendendo tanto Sanzai quanto a jornalista. Yeshen se aproximou de Sanzai, dizendo suavemente: deixe este assunto comigo.
Depois, Yeshen virou-se para a jornalista japonesa e afirmou: se você tiver alguma dúvida sobre o produto, posso lhe fornecer respostas. A jornalista japonesa, astonhada, respondeu: quem é você? Que autoridade você tem como representante do grupo Tianjin? Além disso, não vamos ignorar essa questão sem uma lista dos ingredientes do produto. Yeshen pegou uma garrafa de limpador facial de pílula de folha de bambu e comentou casualmente: não acabamos de mencionar que este produto foi testado pela Administração de Alimentos e Medicamentos? É absolutamente seguro. Se você quer uma lista de ingredientes, é como pedir nossa fórmula, e isso é impossível. A jornalista, com uma expressão de raiva, retrucou: eu não me importo. Como um produto de cuidados com a pele pode ser tão milagroso? Deve ter algum efeito especial. Nesse momento, o rosto de Yeshen mostrou sinais de raiva, seu tom tornando-se mais pesado. Ele disse: você está aqui para causar problemas? Os jornalistas desafiadores adotaram uma atitude arrogante, provocando Yeshen: eu não confio na Administração de Alimentos e Medicamentos, eu só confio nos ingredientes do produto. O que você pode fazer? Você está planejando me bater? Assim que ela terminou de falar, Yeshen pulou em direção a ela e deu um tapa doloroso em seu rosto. Simultaneamente, durante o salto, Yeshen havia aplicado um pouco do pílula de folha de bambu em sua mão. Sanzai, que estava no palco, testemunhou essa cena e exclamou com surpresa: Yeshen, isso é bastante inesperado. Quanto à jornalista que foi estapeada e sentiu a dor, ela tropeçou para trás, segurando o rosto, e gritou: como você se atreve a me bater? É assim que o grupo Tianjin trata as pessoas? Eu nunca disse que você me bateu, eu apenas pedi uma amostra como você prometeu. Depois disso, Yeshen se dirigiu às pessoas ao seu redor, dizendo: eu apenas apliquei uma porção da pílula de folha de bambu no lado esquerdo do rosto dela. Desta vez, vou deixar todos terem uma demonstração visual da eficácia do produto. A jornalista apressadamente tirou o celular para examinar seu rosto, mas sua expressão não conseguia transmitir nenhuma palavra. O lado esquerdo do seu rosto havia se transformado completamente em uma beleza deslumbrante. Os jornalistas ao redor tiraram fotos, acompanhadas de exclamações como: é muito milagroso, mesmo em romances, você não consegue esse efeito. Apenas aplicar esse produto mostra resultados imediatamente. Rápido, tirem fotos, essa foto será a mais quente amanhã. Neste momento, a jornalista japonesa apressadamente perguntou a Yeshen: eu usei a pílula de folha de bambu em um lado do meu rosto, e quanto ao outro lado? Yeshen estendeu a mão para frente, sinalizando para a outra parte permanecer em silêncio. Você pediu apenas uma pequena quantidade anteriormente, o restante não é da minha conta. Sinta-se à vontade, ele disse. Voltando ao palco, Yeshen sorria triunfante e falou: a propósito, deixe-me acrescentar que a eficácia dos nossos produtos é permanente. Considere aquele belo lado do seu rosto como um presente meu. Os olhos de Yeshen brilharam, e ele falou com grande carisma: presumo que todos vocês queiram saber sobre a distribuição dos nossos produtos em suas regiões, certo? Permitam-me anunciar que esses dois produtos do grupo Tianjin serão inicialmente lançados na China. Um mês depois, estarão disponíveis em outros países. No entanto, o grupo Tianjin se abstém permanentemente de participar do mercado japonês. Nesse momento, todos ficaram surpresos, até mesmo o som da respiração cessou. Essa ação era completamente contrária ao Japão. Só então a jornalista reagiu, percebendo que isso era claramente uma retaliação. Ela encarou Yeshen com fúria e disse: embora eu não saiba quem você é, suas palavras representam injustiça na competição de mercado. Nosso país se opõe firmemente a isso, é uma discriminação e um insulto flagrante. Yeshen soltou uma risada fria e disse: desculpe, mas isso é discriminação. Posso vender os produtos do grupo Tianjin onde eu quiser. O olhar gélido de Yeshen se concentrou na jornalista feminina. O que você está insinuando? O que uma repórter imperial está fazendo aqui? Alguma intenção maliciosa de interromper a coletiva de imprensa? Segurança, leve-a embora.
Depois de lidar com a jornalista feminina, Yeshen sorriu para o público e continuou: então, eu disse o que queria dizer. A seguir, Sanzai responderá a quaisquer perguntas restantes para vocês. Descendo do palco, Shen Haihua se aproximou rapidamente de Yeshen, seu rosto denunciando confusão. Senhor! Estamos realmente abandonando o mercado japonês? A mídia japonesa pode intencionalmente manchar nossa reputação no futuro. Contrariamente às preocupações de Shen Haihua, Yeshen parecia indiferente. Se perdermos credibilidade, perderemos credibilidade. Vivemos pelas nossas capacidades. Com a qualidade do produto assim, não há nada a temer. Apenas siga em frente. Neste momento, Heru Shue avançou, fez um sinal de positivo e elogiou: muito bem, de verdade, obrigada, mulher do meu irmão mais velho. Yeshen riu: não me elogie assim. Hu Shue, segurando casualmente o telefone, disse: muita coisa tem acontecido em Jianshen recentemente, talvez nosso lançamento de produto não seja a notícia mais quente. Curioso, Yeshen perguntou: como você sabe? Hu Shue olhou para o telefone e leu a notícia: agora há pouco, houve uma manchete urgente dizendo que um avião particular em Jianshen explodiu repentinamente. Ao ouvir sobre o avião particular, os olhos de Yeshen brilharam. Ele se lembrou de Jin Jinga mencionando na noite anterior que a família Jin deixaria Jianshen em um avião particular. Yeshen sentiu que algo estava errado e imediatamente pegou seu telefone, ligando para Xiao Deng. Ele o instruiu a investigar o incidente do avião particular e enviar um carro para o grupo Tianzhen para buscá-lo. Cerca de meia hora depois, Xiao Deng e Yeshen estavam do lado de fora da mansão da família Jin. A atmosfera estava extremamente sombria, com um forte cheiro de sangue pairando no ar. Sem hesitar, Yeshen chutou a porta, e uma intensa raiva subiu à sua cabeça. Porque dentro da família Jin, corpos estavam espalhados por toda parte, e o sangue fluía como um rio. Xiao Deng, por trás, não conseguiu conter sua surpresa: a família Jin foi aniquilada. Como isso pôde acontecer? Yeshen entrou no quintal da família Jin e lançou um olhar sobre os cadáveres dispersos. Ao ver isso, ele não pôde deixar de tremer, independentemente da idade ou gênero, ninguém escapou. Claramente, todo o quintal da família Jin foi totalmente destruído. Alguém com tal poder lidando com pessoas comuns é verdadeiramente risível. Neste momento, Xiao Deng ao seu lado falou: Senhor Ye, a investigação sobre aquele avião particular trouxe resultados. Xiao Deng, com entusiasmo, declarou: o avião que caiu realmente pertencia à família Jin. O chefe da família Jin e sua filha não estavam no avião. Yeshen soltou um suspiro de alívio: felizmente, Jin Jinga está ilesa. Parece que seu pai usou este avião para desviar a atenção. Agora, Xiao Deng continuou: Senhor Ye, a equipe Long Han acaba de descobrir o corpo do pai de Jin Jingan, Jin Xiangmin, perto do lago Linxi. A cena mostra sinais de luta. Jin Xiangmin, apesar de ser um mestre em artes marciais, foi forçado à morte, suas costelas e braços estavam quebrados. Ouvindo isso, os olhos de Yeshen se estreitaram levemente enquanto ele ordenava: diga-lhes que devem encontrar Jin Jinga a todo custo. Ele nunca esperou que uma situação assim se desenrolasse por causa de um pedaço de jade. Yeshen olhou para Xiao Deng, atribuindo a tarefa: você volta dirigindo para Long Han. Depois disso, virando-se para longe da família Jin, Xiao Deng expressou surpresa: então, senhor. E você? Não precisa se preocupar comigo, você vai e faça o que precisa fazer naturalmente. Antes de deixar a família Jin, Yeshen olhou ao redor mais uma vez, suspirando internamente: tudo isso por causa de um pedaço de jade. A vida é realmente mais valiosa do que a riqueza. Normalmente, Yeshen não se envolveria nos assuntos da família Jin, mas seu desejo pelo amuleto de jade fez com que outros sofressem. Ele não apenas se beneficiou da família Jin, mas também não sentiu vergonha em esgotar o poder espiritual do amuleto. Este problema precisa ser resolvido. Com esse pensamento, Yeshen esmagou os restos do amuleto de jade. Como este amuleto foi usado por Jin Jingan, ele retinha sua aura.
Através disso, Yeshen poderia usar a técnica 10.000 milhas para encontrar um homem para localizar Jin Jinga. Yeshen apertou os dedos de forma decisiva, murmurando incessantemente: inventário, estoque, todas as coisas estão vivas, tudo tem seu próprio espírito, uma mente pura pode entender a natureza das coisas, uma mente calma pode liberar o potencial de alguém, para explorar e liberar o potencial de alguém, 10.000 milhas para encontrar um homem. Segundo as palavras de Yeshen, uma chama dourada surgiu lentamente, agitando o ar ao redor. Yeshen levantou a mão, criando uma chama dourada vibrante, formando um espaço como um espelho que podia ver longe. Nele apareceu uma laje de pedra subaquática, exibindo Jin Jinga. Em frente a ela estava um homem. Os olhos de Yeshen se abriram, emitindo uma aura gelada e dominante que se espalhou em todas as direções. Na laje de pedra, Jin Jinga, com um físico bem construído e músculos proeminentes, estava sentado no chão, expressando sinais claros de impotência e desespero, apenas uma família de artes marciais em uma pequena cidade, ousando resistir à nossa família Yan. O homem olhou para Jin Jinga com um olhar sinistro. O homem, com um físico robusto e flamboyant, usava um capacete de ferro com rosto de demônio, com 2 chifres vermelhos e verdes, e vestia uma calça reveladora. Ele estava ali como uma montanha diante de Jin Jinga. Eu vou lhe dar uma escolha. Se você quiser sobreviver, escolha com cuidado. Jin Jinga sentiu que o homem era extremamente perverso. O homem imediatamente usou sua grande mão para levantar o pescoço de Jin Jinga do chão, dizendo: onde está aquele pedaço de jade? Se você não me disser, eu quebrarei seu pescoço. O rosto de Jin Jinga revelou um sorriso. Nossa família Jin é conhecida apenas por seus negócios, e o mais importante é a integridade. Você não seguiu as regras e até recorreu à matança da nossa família. Mesmo que eu morra, não revelarei sua localização para você. Uma pessoa desprezível como você quer que eu morra assim? Enquanto falava, ele o lançou brutalmente ao chão. Sabendo que não poderia escapar, Jin Jinga lutou para se apoiar, sentando-se, ainda mantendo uma postura orgulhosa: se lhe agradar, vá em frente e me mate. Não pense que se você não falar, eu não o matarei. Claro, eu não deixarei você morrer tão facilmente. Tenho 1000 métodos para torturá-lo. Mas primeiro, eu o conquistarei com meu charme. A expressão chocada de Jin Jinga era evidente ao ouvir isso. O auge da perversão foi quando ele tirou sua chave genital e afirmou que era uma chave mágica inigualável: assim que eu usar esta chave para abrir a fechadura aqui, imediatamente me transformarei em um homem bonito usando uma máscara. Qualquer mulher terá que sucumbir a esse charme. Eu lhe concederei a honra de se tornar minha mulher. Neste momento, Jin Jinga sentiu medo. Diante de alguém assim, qualquer um exclamaria: alerta de pervertido. Emergência, cara bonito a caminho. Nessa situação precária, Yeshen apareceu, correndo à distância e desferindo um chute na cabeça do homem mascarado: seu maldito pervertido, morra por mim. A chave caiu da mão do homem mascarado e caiu no mar. Jin Jinga não podia acreditar em seus olhos. Ela nunca esperou que Yeshen viesse para salvá-la, especialmente porque não achava que ele soubesse que ela estava ali. Enquanto refletia, Yeshen estendeu a mão: você está bem? Consegue se levantar? Jin Jinga acenou com a cabeça, surpreendida. Enquanto isso, à distância, o homem mascarado, chorando pela chave perdida, provavelmente estava preocupado com questões de higiene no futuro. Curioso como sempre, Yeshen perguntou: Sr. Ye, por que você veio me encontrar? Adotando um ar de mistério que fascinava as mulheres, Yeshen respondeu com uma pergunta: por que você não veio me encontrar? Você deve saber que em Jianshen, sou o único que pode protegê-la. Jin Jinga acenou levemente, reprimindo a dor, e disse respeitosamente: este é o infortúnio da família Jin. Eu nunca esperei que o senhor Ye se envolvesse. Yeshen suspirou: por que você tem que suportar isso? Ele entendia a situação. Jin Jinga poderia revelar seu paradeiro para se salvar, mas ela escolheu suportar a tortura. Ela era alguém que merecia seu tratamento sincero. Yeshen se virou para o pervertido e disse a Jin Jinga: vamos fazer um acordo. Eu peguei sua preciosa joia.
Eu vou vingar sua família em seu nome. Jin Jingan concordou sem hesitar. De repente, ela se lembrou de algo e apressadamente acrescentou: nossa família foi destruída, de acordo com o acordo, a joia pertence a você. A resposta de Ye Shen ficou rígida: certo, eu entendo. Eu não me importo em matar, eu só preciso de uma razão. O homem mascarado reagiu apenas agora. Com um olhar feroz, ele encarou Ye Shen e exclamou com raiva: garoto, quem você é afinal, para ousar se intrometer nos assuntos da nossa família Yan? Você sabe o que acabou de fazer? A chave caiu no mar, eu não posso me transformar agora. Eu nem consigo ir ao banheiro. Ye Shen estreitou os olhos, com o suor escorrendo, murmurando para si mesmo, encontrando um pervertido, de fato. Yan Jin mudou sua postura, dizendo: mas agora eu sei que a preciosa joia está em suas mãos. Como você a trouxe pessoalmente, não pode me culpar. Imediatamente depois, Yan Jin saltou explosivamente para o ar, ambas as pernas como tiros de canhão, subindo alto. Simultaneamente, sua grande espada desceu em direção a Ye Shen, declarando: garoto, este dia no próximo ano será o seu dia memorial. Ye Shen não mostrou medo, permanecendo parado e antecipando o golpe de seu oponente. No entanto, enquanto a espada descia, Ye Shen a pegou sem esforço com uma mão. Mesmo recuperar a espada provou ser inútil. Yan Jin exclamou: impossível. Você pode pegar uma espada com as mãos nuas. Esta é uma arma especialmente forjada para cortar ferro. Como você pode tratá-la como lixo? Ye Shen respondeu calmamente, e no segundo seguinte, aplicou força, quebrando a espada. Yan Jin se assustou e rapidamente recuou, dizendo: deixe-me mostrar-lhe uma arma genuína. Agora, Ye Shen puxou o bastão que abala almas, recém-pintado para aumentar sua intensidade. Yan Jin reconheceu o bastão que abala almas e sentiu um leve receio: por que Jian Shen tem armas tão poderosas? Mesmo os melhores artistas marciais da China não possuem um impulso tão impressionante. Depois de apenas 5 minutos, Yan Jin se rendeu, batendo palmas: tudo bem, leve seu tempo. Você não pode me matar. Eu sou o gênio das artes marciais da família Yan. Matar-me é equivalente a cometer um crime contra a família. Meu mestre é Tang Ao, o chefe da Associação de Artes Marciais de Jiangnan, e também meu mestre. Matar-me é como buscar a morte. Ye Shen sorriu friamente: Tang Ao, hein? Eu deveria mostrar um pouco de respeito a ele. Yan Jin, ouvindo isso, ficou radiante: exatamente, exatamente. Olhando para Jiangnan, ninguém tem o direito de ofender meu mestre. Conhecer seu lugar é uma escolha sábia. Ye Shen bateu em seu bastão satisfeito: de fato, então hoje, não espere uma morte fácil. Ye Shen usou sem hesitação o bastão que chacoalhava a alma para disciplinar Yan Jin. Sentindo-se um pouco desconfortável, Ye Shen murmurou: esta associação de artes marciais é como um fantasma persistente. Ele não tem conflitos com nenhuma associação de artes marciais. Por que se envolver em Jian Shen? Parece que eu tenho que erradicar essa associação completamente. Enquanto Ye Shen pensava, ele balançou o bastão energeticamente. Yan Jin, ainda se contorcendo, gritou: Ye Shen, meu mestre é Tang Ao. Pare de me bater. Pare, caso contrário, eu vou morrer. Depois de um tempo de espancamento, Ye Shen parou e disse: nada mal. Um verdadeiro gênio das artes marciais, excelente em levar golpes. Yan Jin, deitado no chão, implorava continuamente: pare, pare, por favor. Tang Ao é meu tio. Você não pode fazer isso. Isso mesmo, a mulher da família Jin ainda tem aquela joia. A joia é um presente da nossa família Yan para Tang Ao em sua celebração de longevidade. Eu vou te dar agora. Se você me deixar ir, podemos fingir que nada aconteceu. Yan Jin, deitado no chão, cheio de medo, disse a Ye Shen. Ye Shen disse casualmente a Yan Jin: você está dizendo que nada aconteceu. Tremendo, Yan Jin respondeu: isso mesmo. Eu te asseguro que meu tio nunca irá te incomodar.
Ao ver Yeshen parar de bater, Yan Jin secretamente se alegrou: peguei ele. Não importa qual seja o seu histórico ou habilidades, em termos de influência e status nas artes marciais de Jiangnan, esse pobre sujeito não sobreviverá enquanto eu estiver vivo, e meu tio não irá poupá-lo. Antes que ele pudesse terminar seus pensamentos, Yeshen o atingiu na cabeça com o bastão, deixando-o atordoado. Não sei o que Yeshen quer. Por que ele não está demonstrando nenhuma contenção em relação a Tang Ao? Você está louco? Se eu morrer, meu tio não irá te poupar. Você deveria entender isso em Jiangnan. Suas palavras foram interrompidas por Yeshen. Frio, ele disse: eu te poupo, e em troca, você pode salvar a família Jin? No chão, Yan Jin gritou: eu sou diferente deles. Eu sou o gênio das artes marciais da família Yan, e meu tio é Tang Ao. Yeshen deu uma risada fria: antes de você morrer, deixe-me te contar um segredo. Eu matei Yuan Jinggu, eu matei Kui Zhen e Zhong Yuantu, e Ma Wei que se tornou meu servo. Antes que Yan Jin pudesse digerir isso, Yeshen levantou o bastão que abalava a alma, uma aura feroz emanando: parece que você está bastante ligado ao seu tio. Não se preocupe, em breve eu o enviarei para te encontrar. Os olhos de Yan Jin se arregalaram de medo extremo. Esse cara se atreve a matar Tang Ao. Não permitindo que ele esperasse muito, o bastão que abalava a alma de Yeshen desceu impiedosamente, uma aura feroz rompendo os céus, sangue espirrando por toda parte, e o corpo de Yan Jin se desintegrou em pó. Finalmente, ele não precisava mais se preocupar em perder a chave. Apenas assim você pode se redimir com a família Jin. Jin Jingan, assistindo Yeshen matar Yan Jin, não conseguiu conter suas emoções. Ela se ajoelhou no chão, sentindo-se um pouco aliviada. Mas ao ouvir que Yeshen queria matar Tang Ao, seu coração se agitou. Ela sabia que Tang Ao era uma lenda na comunidade das artes marciais de Jiangnan. Vendo Jin Jingan desanimada, Yeshen se aproximou e lhe entregou uma pílula. Tome isso, vai ajudar a melhorar um pouco sua condição. Jin Jingan acenou com a cabeça e pegou a pílula. Ela sentiu uma redução significativa nas feridas em seu corpo. Yeshen, olhando para o vasto mar, perguntou a Jin Jingan: a família Jin foi aniquilada. Quais são seus planos agora? Após alguns segundos de contemplação, Jin Jingan falou: com Yan Jin morto, Tang Ao e toda a província de Jiangnan estarão em tumulto. Eles, sem dúvida, investigarão isso a fundo. Naquela época, eu me tornarei a principal suspeita. Mesmo que eu mude meu nome e esconda minha identidade, não conseguirei sobreviver. Jin Jingan, sentindo-se melancólica, teve seu humor alterado pelas palavras de Yeshen: volte e seja minha terceira esposa. Neste momento, Yeshen havia segurado a mão de Jin Jingan. Você me acompanhará primeiro até a equipe Long Han. Pedirei a eles que lhe forneçam uma nova identidade, garantindo que Tang Ao não a encontre. Agora, Jin Jingan não tinha outra escolha a não ser concordar: tudo seguirá os arranjos do Senhor. Nos dias seguintes, a comunidade de artes marciais em Jianshen permaneceu calma, como um mar tranquilo. Apenas uma onda surgiu no mundo dos negócios com o lançamento de alguns produtos do grupo Tianjin. Embora inicialmente cobrissem apenas a província de Jiangnan, os vídeos da coletiva de imprensa se espalharam amplamente na internet e na mídia. Com base em sua eficácia, em apenas 5 dias, as vendas de 2 produtos atingiram centenas de milhões e continuaram a aumentar, tornando-se um tópico quente de discussão e as manchetes das notícias. A cena se deslocou para a mansão da família Zi na província de Jiangnan, uma vila luxuosa que despertava admiração. Um casal estava sentado no salão, e uma atmosfera de solenidade preenchia o ambiente. Esses dois eram os pais de He Hu Shue. He Huang falou: este grupo Tianjin, criado por aquele jovem chamado Yeshen, é realmente notável. Ban He acenou com a cabeça e disse: de fato, eu acho que você também concorda que, embora esta corporação seja recém-estabelecida e seu tamanho seja pequeno, dentro dos próximos 6 meses, ela pode se tornar uma corporação líder na China. He Huang olhou para sua esposa alegre e disse: parece que a combinação entre você e Yeshen teve resultados. Você se rendeu.
Aquele jovem guarda muitos segredos, a ponto de ser realmente assustador. Inicialmente, você o via apenas como um garoto inútil de um clã aniquilado. No entanto, quanto mais você interage, mais sinistro ele parece. Desaparecendo por 5 anos, apenas para retornar como uma potência nas artes marciais. Ouvindo os eventos envolvendo Ye Shen, Huang Ye também ficou impressionado. Ele concluiu, se aquele Ye Shen não fosse excepcional, nossa Hu Shue não teria se apaixonado por ele. Mas este assunto está relacionado ao clã Qin. Antes que ele pudesse terminar sua frase, uma voz ecoou de trás, como está meu clã Qin? Ao ouvir isso, tanto He Huang quanto Jin Vani mudaram drasticamente suas expressões e se viraram. Na entrada estava um jovem, Qin Shenjia. Ele continuou, estive fora apenas por alguns dias, e vocês já estão planejando casar minha noiva com outra pessoa. He Huang preocupava-se em silêncio, pensando, há alguns dias, ouvi que o jovem mestre Qin havia retornado de sua cultivação nas montanhas Ngami. Será que ele soube da situação de Hu Shue na festa de aniversário e veio aqui? Como ele descobriu? Assim que Huang Ye terminou seus pensamentos, Qin Shenjia avançou rapidamente e agarrou seu colarinho. O rosto de Qin Shenjia mostrava um traço de descontentamento, e a multidão percebeu uma intenção de causar dano. Eu estava cheio de alegria ao voltar da montanha Ngami, ansioso para ver minha futura esposa. Mas alguém me disse que minha noiva está se casando com outra pessoa em Jianshen. A senhora He, que estava próxima, estava extremamente preocupada. Qin Shenjia pressionou He Huang contra a parede, dizendo, traga Hu Shue para mim imediatamente. O barulho alto atraiu a avó de He Hu Shue. O que está acontecendo? Por que está tão barulhento? O rosto de Jin Vani mudou drasticamente. Não está acontecendo nada, vovó. Por favor, volte para o seu quarto. Qin Shenjia revelou um sorriso sinistro, então saltou para a frente, desferindo um golpe na testa da velha. Ela caiu inconsciente no chão. A senhora He, aterrorizada, exclamou, o que aconteceu com minha mãe? Acorde, por favor. Qin Shenjia riu friamente, agora chame Hu Shue e diga a ela que sua avó está gravemente ferida, sendo corroída por algo, e só eu conheço os detalhes. Acredito que ela voltará em breve. Na vila de Yeshen, as duas mulheres, Sanzai e He Hu Shue, se sentiam exaustas, quase à beira da morte, enquanto estavam deitadas nas cadeiras. Atualmente, as atividades comerciais do grupo Tianzin estavam em uma fase de rápido desenvolvimento, então havia muitas tarefas para essas duas mulheres lidarem. Graças a elas, Yeshen tinha mais tempo para satisfazer seus hobbies pessoais, fazendo-o sentir que a vida de um diretor era bastante confortável. Neste momento, Yeshen trouxe água alegremente e não esqueceu de provocá-las. Vocês duas estão tão cansadas? Não conseguem nem reunir forças para servir água. Hu Shue, apesar de cansada, não deixou passar o otimismo de Yeshen. Ela retrucou com algumas palavras, se um chefe como você não se preocupa com o trabalho, o que você sabe? Nossos produtos estão quase esgotados, e o armazém está quase vazio. Agora, a empresa está tão movimentada quanto uma colmeia. Acho que preciso ir ao escritório fazer horas extras. Sanzai ao seu lado também concordou, nossos produtos estão vendendo tão bem porque eu presidi a coletiva de imprensa, Viu, temos duas pessoas capazes. Vocês duas trabalharam duro, bebam um pouco de água rapidamente e tirem um descanso. A atmosfera neste momento desacelerou um pouco, e os três estavam saboreando um momento de descanso, exibindo uma postura muito indulgente. Yeshen segurou um copo de água, ponderando por um momento. De qualquer forma, esses dois produtos são medicamentos elaborados por cultivadores, e é natural que vendam bem. Mas há muitos problemas nos bastidores. Atualmente, em Jianshen, assim como nesta província de Jiangnan, existem incontáveis cultivadores. Embora Tang Ao seja a figura de proa nesta província, sem dúvida, por trás dele, existe alguém mais forte manipulando as coisas, e controlar Jianshen é apenas o passo mais básico. A seguir, eu deveria olhar para toda a província de Jiangnan.
A regra de sobrevivência da China sempre foi oprimir os fracos com os fortes, e aqueles que não são fortes serão engolidos mais cedo ou mais tarde. Neste momento, o celular de He Hu-shue tocou. Ela se levantou e, ao ver que era seu pai ligando, atendeu feliz. No entanto, seu sorriso rapidamente desapareceu, substituído por olhos lacrimejantes. Imediatamente, Hu Shue desligou o telefone, dirigiu-se à porta e correu para fora sem dar a Yeshen e Sanzai a chance de reagir. Ela deixou apenas as palavras: "Desculpe, estou indo para casa." A porta se fechou ao sair. Quando He Hu Shue se foi, Yeshen e Sanzai finalmente reagiram. Yeshen olhou para Sanzai. O que aconteceu com ela? Sanzai, igualmente confuso como Yeshen, respondeu: "Não sei, mas ela nem levou a bolsa." Parece que algo significativo ocorreu. Depois de falar, Sanzai se levantou e correu para fora pela porta. "Vou verificar como ela está." Os olhos de Yeshen mostraram um pouco de hesitação. Depois de viverem juntos por um tempo, ele basicamente entendeu He Hu Shue. Para deixá-la em pânico assim, algo extremamente sério deve ter acontecido. Poderia ser um incidente com a família He? Yeshen discou o telefone de Eling Tian. Ele é o especialista local em Jiangnan. Perguntar a ele é o mais razoável. Quando a chamada se conectou, Yeshen imediatamente disse: "Eling Tian, investigue para mim, aconteceu algo com a família He recentemente. Investigue isso imediatamente e me avise." Neste momento, Eling Tian respondeu: "Como o relacionamento entre Yeshen e He Hu Shue não é normal, eles sempre monitoram de perto qualquer movimento da família He." Com base nas informações mais recentes, os pais de He Hu Shue acabaram de levar sua avó para o hospital na província de Jiangnan. Provavelmente algo aconteceu com sua avó. Ao ouvir as palavras de Eling Tian, Yeshen franziu a testa levemente. Ele sentiu que algo não estava certo. No dia da festa de aniversário, ele prestou atenção na avó de He Hu Shue. O corpo dela parecia estar bastante saudável, então por que algo aconteceria de repente? Mas os idosos também são propensos a problemas de saúde inesperados. Yeshen não se deteve muito nisso. Neste momento, Eling Tian continuou: "Jianju, há mais algumas questões a relatar a você. Em primeiro lugar, a família Qin na província de Jiangnan retornou da montanha Nagan. O incidente na festa de aniversário, sem dúvida, chegará aos ouvidos deles. Isso pode trazer algumas dificuldades para Jianju. Em segundo lugar, a família Yan em Jiangnan está extremamente irritada e enviou alguns especialistas para Jianshen. Eles, naturalmente, querem investigar o assunto envolvendo Yanjin. Em terceiro lugar, a situação na província de Jiangnan tem estado um pouco caótica recentemente. Sinto que há algumas forças ocultas operando nas sombras, que podem eclodir a qualquer momento." Yeshen, parecendo relaxado, disse: "Jianshen é, em última análise, muito pequena. É hora de nos mudarmos para um lugar mais amplo. Portanto, amanhã de manhã, irei para Jiangnan." Eling Tian ficou encantado: "Jianju, finalmente você está vindo para Jiangnan. Você precisa que eu mande um carro para te buscar?" "Não é necessário, Longhan tem um carro. Apenas fique temporariamente em espera." Yeshen percebeu um pouco da energia espiritual. O nível de cultivo dele está bom agora. Através da absorção de tesouros espirituais, a velocidade de cultivo dele melhorou muito. A reação da segunda lápide dentro do cemitério cíclico também está mais intensa. Estimo que será ativada em alguns dias. Neste momento, Sanzai correu de volta para casa de maneira muito urgente. Yeshen retractou a energia espiritual em sua mão e disse, vendo sua aparência apressada: "Você não conseguiu alcançar Hu Shue, certo?" Sanzai, ainda ofegante, respondeu: "Isso mesmo." Hu Shue saiu assim que desceu. Eu corri para fora, mas o carro já tinha ido embora, e o telefone dela não atende. Além disso, Shenhai Hua me ligou agora há pouco. O grupo Tianzhen está se preparando para abrir outra filial no centro da província de Jiangnan. Ele quer que eu vá lá para gerenciá-la. O que você acha? Devo ir? Yeshen respondeu alegremente: "Vá, isso é perfeito."
Eu também quero ir para a província de Jiangnan. Vamos juntos. Na mente de Yeshen, ele estava preocupado em deixar Sanzai aqui, mas parece que tudo foi resolvido. O destino tem seu jeito, e em seguida, os dois terão outro encontro. Na manhã seguinte, um carro estava esperando em frente à vila de Xiaodeng. Senhor Ye, está na hora de ir. Sim, estamos indo para a província de Jiangnan. Não é muito longe de Jianshen. No carro, Xiaodeng falou, Senhor Ye, o chefe designou uma tarefa. Long Han tem uma base em Jiangnan. Se você não tiver um lugar para ficar durante o dia, podemos ir lá primeiro. Neste ponto, Yeshen recusou, não é necessário me levar diretamente a esse endereço. Antes muito tempo, Yeshen chegou ao centro da província de Jiangnan, guiado pelo endereço que Xiao Deng forneceu para a luxuosa área da Vila Mingxiu. Por fora, seu alto valor poderia ser facilmente inferido. Xiao Deng engoliu em seco, seus olhos se arregalando em admiração enquanto exclamava, esta área é tão elegante e sofisticada, não é algo que se pode comprar sem dinheiro. Não é à toa que o Sr. Ye tem uma casa tão impressionante. Vendo o olhar admirado de Xiao Deng, Yeshen comentou modestamente, é graças a você por ter feito a compra. Você gostaria de entrar e dar uma olhada? Xiao Deng recusou, dizendo, atualmente, tenho que ir ao escritório da Long Han na província de Jiangnan para fazer um relatório. Após falar, Xiao Deng se despediu e foi embora. Enquanto Xiao Deng saía, o telefone de Yeshen tocou. Ele verificou e descobriu que o chamador era Wu Xingmin. Desde o aniversário de He Hu Shue, Wu Xingmin estava na província de Jiangnan há um tempo sem contatá-lo. Yeshen atendeu, e do outro lado, a voz de Wu Xingmin tremia levemente, Senhor Ye, você ainda está em Jianshen? Tenho algo que não sei se devo lhe contar ou não. Estou atualmente na província de Jiangnan, posso discutir isso diretamente com você? Ao telefone, Wu Xingmin continuou cautelosamente, Senhor Ye, o chefe da família Wu quer se encontrar com você. Tenho medo de que o propósito não seja amigável, e você pode escolher não se encontrar. Posso adiar o compromisso. Yeshen olhou para o horizonte com contemplação e pensou consigo mesmo, na festa de aniversário, Wu Xingmin agiu e matou alguém da família Qin por minha causa. Temo que a família Qin tenha vindo acertar contas com a família Wu. A família Wu naturalmente exercerá toda a pressão sobre Wu Xingmin. Se ele fez a ligação, temo que não consiga suportar isso por muito mais tempo. Yeshen sabia que essa questão foi causada por ele. Seu olhar estava determinado, e ele disse, diga-me o endereço, e eu irei imediatamente. Não demorou muito para que Yeshen chegasse à entrada da residência da família Wu. Ao chegar, viu Wu Xingmin esperando lá. A tensão era evidente no rosto de Wu Xingmin enquanto ele dizia, Senhor Ye, você não deveria estar aqui. As famílias Wu e Qin têm discutido ferozmente nos últimos dias, quase chegando às vias de fato. O conflito entre as duas famílias é significativo, então eles procuraram a Associação de Artes Marciais para mediar. Hoje, representantes da Associação de Artes Marciais estarão aqui. O humor do mestre não está bom, mas ele não tornará as coisas muito difíceis para você. Wu Xingmin deu muitos avisos, mas Yeshen não prestou atenção. A família Wu não significava nada para ele. Yeshen disse despretensiosamente, vamos entrar. Em vez de esperar que ele venha e cause problemas, é melhor irmos até ele. Ao entrar na sala de estar, Yeshen sentiu a atmosfera solene. Dentro estavam o chefe da família Wu, Wu Kaiyuan, e alguns anciãos que eram as figuras de destaque da família Wu. Há também uma jovem chamada Wu Anlan, filha de Wu Kaiyuan, excepcionalmente talentosa, um talento raro na família Wu em 100 anos. Desde jovem, ela entrou no mundo das artes marciais, e notavelmente, já tinha seu nome no ranking de artes marciais. Quando Yeshen apareceu na sala de estar, incontáveis olhares gélidos imediatamente se voltaram para ele. Dentro da sala, a atmosfera se tornou tensa. Yeshen olhou calmamente para todos, enquanto Wu Anlan observava com um olhar interessante, seus belos olhos livres de ressentimento.
Por outro lado, Ye achou intrigante, pensando, de qualquer forma, permitir que Wu Xingmin desconsidere os interesses da família Wu, essa pessoa deve ser formidável. Apenas alguns segundos depois de entrar, Wu Kaiyuan, com um tom solene, falou, você é Ye. Ye achou a pergunta redundante e não tinha intenção de responder. No entanto, se permanecesse em silêncio, seria questionado novamente, então ele respondeu casualmente, de fato, sou eu. As palavras carregavam um toque de força, deixando um velho sentado ao lado de Wu Kaiyuan desconfortável. Ele se levantou, bateu na mesa e apontou para Ye, gritando alto, como você se atreve a ser tão mal educado, falando em voz alta para o chefe da família. Esse homem era Wu Shen, irmão mais novo de Wu Kaiyuan, com considerável força, classificando-se em 324º no ranking de artes marciais. O olhar frio de Ye encontrou o dele, você quer dizer que eu deveria me curvar e bajular ele? Além disso, se você ousar apontar o dedo para mim novamente, você não terá essa mão para comer. As palavras de Ye imediatamente intensificaram a atmosfera tensa. Wu Shen, furioso, levantou-se e exclamou, arrogante, completamente arrogante. Quero ver quão capaz esse pirralho realmente é. Nesse momento, Wu Xingmin apressadamente deu um passo à frente para conter Wu Shen, dizendo, Wu Shen, acalme-se. O temperamento de Ye é explosivo, considere isso uma medida para salvar a face e evite conflitos desnecessários. Conhecendo bem a força de Ye, Wu Xingmin acrescentou, na família Wu, ninguém pode suportar um movimento de Ye. Um poder como ele não deve ser provocado. Desta vez, Ye veio aqui esperando que todos pudessem se sentar e reconciliar. Wu Shen afastou a mão de Wu Xingmin e repreendeu, você é da família Wu ou é o capanga desse pirralho? Eu realmente não entendo. Mesmo sendo um mestre da família Wu, você se ajoelha diante desse pirralho podre. Desprezo cada palavra que Ye disse. Observando algo estranho na expressão de Ye, Wu Xingmin imediatamente falou, Wu Shen, estou considerando os interesses da família Wu. Se você ousar insultar Ye assim, eu peço desculpas. Wu Shen, ao ouvir isso, era como um pavio aceso, declarando com raiva, você quer brigar? Você se atreve a lutar contra a família Wu por causa de um estranho. Muito bem, vá em frente e lute esta batalha do começo ao fim. A atmosfera sufocante atingiu seu pico. Neste momento, sentado acima, Wu Kaiyuan falou, todos, fiquem quietos para mim. Uma sensação invisível e opressiva varreu o ambiente, causando uma leve mudança nas expressões de Wu Xingmin e Wu Shen. Sem dizer mais nada, Wu Kaiyuan então voltou seu olhar para Ye, falando calmamente, Ye, ser jovem e arrogante não é uma boa coisa. Você pode acabar mal algum dia. Quanto aos assuntos entre as famílias Wu e Qin, você está ciente. Não sei por que Wu Xingmin o considera tão altamente, mas você agora está envolvido nisso. O tom frio fez arrepiar a pele. Além disso, uma pressão intensa, como uma onda, surgiu em direção a Ye. Wu Kaiyuan pretendia usar a autoridade para submeter Ye, aproveitando-se da luta interna dentro da família Wu para incutir medo. Todos sentiram esse poder, e sorrisos apareceram em seus rostos, a opressão do patriarca é tão aterrorizante como sempre. Até eu a considero assustadora. Ye, apenas um jovem, não pode suportá-la. Ele quer fazer Ye se render. Com uma expressão solene, Ye falou, você quer me testar? Hoje, vou mostrar a vocês como os cultivadores usam pressão. Assim que as palavras terminaram, Ye deu um passo à frente. Com esse passo, sua aura explodiu do Dantian, o chão se despedaçou e ao redor de seu corpo, o Qi se condensou em uma camada protetora, atingindo a pressão de Wu Kaiyuan e a despedaçando. Essa ação enviou ondas de choque por toda a família Wu. Incontáveis olhos encararam Ye com incredulidade. As pessoas não conseguiam compreender, Ye não apenas resistiu, mas também quebrou a pressão. Considerando que o chefe da família Wu ocupa a 192ª posição no ranking de cultivadores, apenas 3 posições abaixo de Tang Ao. Como um cultivador comum poderia suportar esse tipo de pressão? Ele deve ter trapaceado.
A sala de estar da família Wu imediatamente caiu em silêncio. Até o som da respiração desapareceu. Wu Anlan, corpulenta e arredondada, olhou para Ye Shen com suspeita. Ela não conseguia acreditar no resultado. Poderia ele ser o lendário cultivador de elite em Jianshen? Depois de um tempo, Wu Kaiyuan reagiu e falou: Ye Shen, admito que sua força não é ruim. Mas não se esqueça, você é apenas um forasteiro nesta questão, envolvido com as principais famílias de Jiangnan. Confiar apenas na força não é suficiente para suportar isso. O comportamento de Ye Shen era resoluto, e ele lançou um olhar para Wu Kaiyuan, falando com confiança: Wu Kaiyuan, hoje vim à família Wu não para buscar abrigo de você, mas para lhe dizer algo. A questão com a família Qin, eu, Ye Shen, irei resolver por conta própria e não interferirei nos seus assuntos. Se você tem medo da família Qin, simplesmente coloque toda a culpa em mim. Ao ouvir isso, todos ficaram furiosos, sentindo que Ye Shen estava insultando a reputação da família Wu. Wu Shen não conseguiu conter sua raiva e disse: Quem você acha que é? Como pode se opor à família Qin? Isto é Jiangnan, não sua pequena Jianshen. Você acabou de matar alguns artistas marciais de baixo nível em Jianshen. Você realmente acha que é invencível? Wu Kaiyuan apressou-se a se levantar para parar Wu Shen e continuou: Não sabemos a extensão da sua força. Mesmo que você tenha matado Yuan Jinggu em Jianshen, e daí? Jiangnan é onde as artes marciais prosperam, e há inúmeros cultivadores fortes. Aos olhos deles, você é apenas uma formiga. Após falar, Wu Kaiyuan olhou para Wu Xingmin: Este é o problema que você causou. Resolva isso você mesmo. Seus anos de dedicação à família Wu não irão salvá-lo. A partir de agora, você não faz mais parte da família Wu. Vá ser um cachorro ao lado de Ye Shen. Ao ouvir as palavras de Wu Kaiyuan, as pessoas presentes hesitaram por um momento, pensando: basta expulsar Wu Xingmin de casa, e a família Qin não terá motivo para causar problemas. Vale a pena, ele suportará a ira da família Qin. Neste momento crítico, o rosto de Wu Xingmin ficou pálido. Ele já havia antecipado esse resultado há muito tempo. A família Qin acabou de voltar da montanha Ngami, sua força disparou. A situação em Jiangnan está prestes a mudar. É natural que a família Wu abandone a responsabilidade, mas ignorar Ye Shen é realmente lamentável. Wu Xingmin se ajoelhou com uma expressão respeitosa, dizendo: Agradeço os ensinamentos da família Wu. Este arco representa minha gratidão à família Wu. Após um momento, Wu Xingmin se levantou orgulhosamente, afirmando: Eu, Wu Xingmin, acredito firmemente que no futuro, o Senhor Ye alcançará o auge das artes marciais. Agora, vocês podem me chamar de cachorro do Senhor Ye, mas ouso dizer que no futuro, sua família Wu se ajoelhará e implorará para que este cachorro retorne. Ao ouvir as palavras de Wu Xingmin, os presentes explodiram em risadas. Nossa família Wu precisa implorar a um cachorro como você? Ha 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 ha, se orgulhar de ser chamado de cachorro, saia daqui e pare de ser um incômodo. Neste momento, Wu Xingmin estava extremamente irritado. Ser expulso da família Wu era, sem dúvida, uma piada para Jiangnan, mas ele definitivamente não tinha arrependimentos. Ye Shen olhou para Wu Xingmin e balançou a cabeça, dizendo: Por que você se subestima assim? Eu nunca olhei para você de cima para baixo. Depois de falar, Ye Shen imediatamente se virou e disse: Vamos. Agora que Wu Xingmin não é mais um membro da família Wu, ele não precisa mais protegê-los. Nesse ponto, Wu Xingmin acenou com a cabeça e seguiu Ye Shen para sair. Nesse momento, uma voz confiante veio de fora: A família Wu está bastante impaciente, eu me atrasei um pouco no caminho para cá. Ouvindo esse som, Wu Kaiyuan saiu feliz e rapidamente se levantou para cumprimentar na entrada. Seu último convidado finalmente havia chegado. Embora Wu Xingmin tivesse sido expulso, tanto a família Wu quanto a família Qin precisavam que alguém da Associação de Artes Marciais se manifestasse e mediasse.